Já decidiram? Registraram o acidente por volta das 10 horas. Na rodovia Fernão Dias, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo. As pistas no sentido Minas continuam interditadas mais de 10 horas depois da tragédia. Imagens de uma câmera de segurança registraram o acidente por volta das 10 horas da manhã. A carreta que transportava um caminhão basculante seguia em direção a Minas Gerais quando atingiu a passarela. A estrutura veio abaixo em poucos segundos. Um carro que vinha no sentido contrário foi atingido em cheio pelo bloco de concreto. Logo atrás, o motorista desse carro com o capô levantado conseguiu escapar ileso. Esse outro caminhão também se envolveu no acidente. Mãe e filho estavam no carro atingido. Rosângela Carlos Soares Chaves, de 63 anos, e Douglas Soares Quaresma, de 40, morreram na hora. Os dois moravam em Belo Horizonte. A Polícia Civil vai usar as imagens para reconstituir o acidente. Segundo os investigadores, foi o caminhão transportado pela carreta que atingiu a passarela. Depois da batida, o veículo ficou atravessado na pista, com a caçamba danificada. A Polícia Civil afirma que a carga transportada estava acima das dimensões autorizadas e que, por isso, o motorista da carreta, de 42 anos, foi preso em flagrante e vai responder por homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor. Foi verificado pela Polícia Rodoviária Federal que ele tinha uma autorização de carga para carga superdimensionada, né? Só que ele estava extrapolando a metragem. Ele tinha uma autorização, mas com uma metragem menor, tanto de largura quanto de altura. A queda da passarela interditou a Fernão Dias nos dois sentidos. O acidente mobilizou equipes de resgate da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária responsável pela rodovia. Ao longo do dia, o congestionamento chegou a 23 quilômetros. Motoristas recorreram a desvios para viajar entre São Paulo e Minas Gerais. Um ataque da Rússia matou 10 pessoas hoje na Ucrânia. A ofensiva mais recente das forças russas tem como alvo a região que concentra a resistência ucraniana. A Rússia avança devagar no leste da Ucrânia e concentra a pressão sobre um dos pontos mais importantes da guerra, Donetsk. Forças russas bombardearam Kramatorsk e Sloviansk, o coração da resistência que impede Moscou de conquistar toda a região. A quase 300 quilômetros dali, hoje a guerra deixou mais 10 mortos. 2 mísseis russos atingiram um cruzamento na região de Kharkiv. 18 pessoas ficaram feridas. Durante a madrugada, a Ucrânia lançou mais de 600 drones em direção a Moscou. O chanceler Sergei Lavrov diz que o uso de drones britânicos pela Ucrânia aponta o envolvimento direto do Reino Unido no conflito. O primeiro-ministro britânico Andy Burnham respondeu que apoia a Ucrânia 100% contra a invasão russa. Nenhum dos dois lados parece disposto a recuar, mas a disputa por Donetsk pode decidir não só quem avança no mapa, mas em que posição russos e ucranianos vão chegar a uma futura negociação. O governo americano anunciou hoje sanções contra a presidente e um promotor do Tribunal Penal Internacional. A medida bloqueia bens e proíbe negócios com cidadãos e empresas dos Estados Unidos. O secretário de Estado, Marco Rubio, alegou que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, ameaça a soberania americana. A corte tem sede na Holanda e julga crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídio. O tribunal respondeu que a ação coloca o direito internacional em risco. Começou nos Estados Unidos o primeiro grande julgamento contra a empresa Meta por danos à saúde mental de crianças e adolescentes. A companhia é dona das redes sociais WhatsApp, Instagram e Facebook. É uma batalha de gigantes. De um lado, a maior empresa de redes sociais do mundo. Do outro, uma coalizão formada por 29 estados americanos. Eles alegam que o Facebook e o Instagram são perigosos para crianças e adolescentes. Hoje, na primeira audiência do julgamento federal, representantes de 4 estados, Califórnia, Colorado, Kentucky e Nova Jersey, falaram. Eles acusaram a Meta de projetar as plataformas para viciar crianças e adolescentes, assim como o cigarro, o que causou uma crise de saúde mental entre jovens.
Segundo os estados, a empresa trata as crianças como produtos e tem como objetivo torná-las dependentes. Os procuradores estaduais também acusaram a Meta de coletar dados pessoais de menores de 13 anos, usuários das plataformas, sem avisar aos responsáveis, violando leis federais e estaduais de privacidade infantil e de defesa do consumidor. Os estados argumentaram ainda que raramente a Meta usa os recursos de segurança criados por ela mesma. As multas podem chegar a 1 trilhão e 400 bilhões de dólares, praticamente o valor de mercado da empresa na Bolsa de Valores de Nova York. Mesmo que a multa não chegue nesse valor, se a Meta perder na justiça, ela pode ter que mudar a forma como as redes sociais funcionam hoje para crianças e adolescentes. É que os estados querem acabar com o número de curtidas ou likes nas postagens e com os stories, aquelas fotos e vídeos que ficam no ar por apenas 24 horas. Também querem acabar com o chamado feed infinito ou rolagem infinita, que é quando o usuário fica passando os posts para baixo e nunca acaba. Outra exigência é proibir filtros que mudam o rosto das pessoas e podem contribuir para problemas de imagem e saúde mental. A Meta afirmou que as reivindicações não têm fundamento e que os estados não mostraram provas de que os usuários foram enganados. A empresa também defendeu que garante a segurança dos jovens e pediu que os processos sejam divididos em julgamentos menores, já que as leis estaduais são diferentes. Um júri na Califórnia vai ouvir os dois lados e aconselhar o juiz sobre o veredito. O julgamento deve durar 6 semanas e o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, é uma das testemunhas que vão depor no tribunal. Aqui no Brasil, o Distrito Federal e 18 estados estão em alerta para baixa umidade do ar amanhã. Eliana, boa noite. Conta pra gente os detalhes. Boa noite, Renata, Trali, e para você. Quase 3.000 cidades estão em alerta nessa área. A umidade deve ficar baixa, principalmente na região em laranja. Inclui São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, onde a seca se intensificou de junho para julho. Nesses meses, os incêndios aumentaram nos 3 estados e o tempo continua seco em grande parte do país. Tem previsão de chuva nas regiões em verde. No Rio Grande do Sul, em Jaguarão, o rio já transbordou. As aulas de amanhã foram suspensas na rede municipal. Pelotas decretou emergência. A Defesa Civil fala em mais chuva forte no centro-sul gaúcho. No norte, ventos de até 70 km por hora. Temporais também podem atingir João Pessoa, Recife e Maceió. Em Teresina, faz sol e 38 graus. Em Palmas, 37. Em Cuiabá, 40. No Rio de Janeiro, 33. Em São Paulo, 31. Em Curitiba, 29 graus. Em Belo Horizonte, 30. Mas de manhã faz frio de 12 graus. Parecido com Bagé, na fronteira com o Uruguai. Por lá, a tarde fica gelada. Em Porto Alegre também. E no estado, mais um ciclone extratropical pode se formar na quinta-feira. Renata e Trali. Vamos acompanhar. Preocupante, né, Eliana? Boa noite, muito obrigado e até amanhã. Quase 1.000 empresas do comércio varejista entraram recentemente em recuperação judicial. O setor tem passado por crises e transformações. São tempos desafiadores para o varejo brasileiro. No segundo trimestre do ano passado, 819 empresas de diferentes tamanhos pediram recuperação judicial. No mesmo período deste ano, esse número aumentou 20%. Foram 986. O Grupo Casas Bahia e as lojas Marabras protocolaram pedidos de recuperação judicial nos últimos dias por causa de dívidas. Em maio foi o Grupo Toque, dono da Toque Stock e da Mobile. O pedido de recuperação judicial serve para evitar a falência. As empresas pedem autorização da Justiça para renegociar dívidas, reestruturar a operação sem deixar de funcionar. Em março, o Grupo Pão de Açúcar anunciou um pedido de recuperação extrajudicial, quando é feito um acordo com os credores antes da validação do juiz. Os especialistas explicam que tantos varejistas em apuros ao mesmo tempo têm causas comuns, independentemente da gestão de cada empresa. As lojas fechadas na pandemia e um cenário de juros altos para conter a inflação. A taxa de juros explica a restrição de crédito tanto por parte das empresas hoje quanto por parte do consumidor.
Outra variável importante é o endividamento das famílias. Hoje não tem mais espaço para elas comprarem bens ali de consumo ou bens semiduráveis, uma televisão, uma geladeira, um forno micro-ondas. Isso aí para elas já não é condição primária. Elas deixam isso para segundo plano porque não sobra dinheiro no final do mês para subsistência. O economista Ricardo Meirelles avalia que a falta de controle dos gastos públicos pressiona a inflação, comprometendo o poder de compra das famílias. E que o governo precisa ajustar as contas para permitir a queda dos juros. Essa questão fiscal tem que ser endereçada para que as taxas de juros possam baixar a patamares razoáveis, a patamares naturais de uma economia de mercado. E assim, esse custo de capital baixa, o varejo obviamente pode respirar com custos de dívidas mais razoáveis, consumidores que tenham também um custo do crédito mais razoável. E dos dois lados, então, tanto do custo da pessoa jurídica quanto do custo da pessoa física, elas consigam viver num mercado de crédito. Um problema que está batendo na porta. Nós não podemos dizer que esse problema possa ser endereçado no médio prazo. Ele vai ter que ser endereçado no curto prazo, eu diria até na semana de pós-eleição, né? Isso acho que é um ponto de concordância entre todos os economistas e todos os empresários. O modelo tradicional de varejo tinha muita loja física, era um patrimônio. Isso mudou bastante porque o consumidor aprendeu de vez que não precisa ir para a rua. Pode comprar de casa mesmo. E ainda que o varejo tradicional também venda pela internet, a concorrência online é bem maior. O consumidor, então, tem hoje as duas opções com vantagens diferentes. Na rua, pode pegar e testar a mercadoria no ato. E em casa, pode comprar com comodidade de onde estiver. Os varejistas tradicionais precisam saber como oferecer a experiência que cada indivíduo busca. Para reencontrar o caminho após um desequilíbrio, às vezes a recuperação judicial é o único recurso, como explica o economista Luiz Alexandre. Um país forte é feito de empresas fortes. Então a empresa tem que estar no mercado, ela tem que estar gerando emprego, ela tem que estar recolhendo imposto para fazer o Brasil desenvolver. A seguir, o JN nas ruas de Pirinópolis, Goiás. Uma conversa sobre agronegócio, meio ambiente e o futuro. Ferrugens, grandes shows. O Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal une regras sobre a remuneração a cartilha. O Conselho Nacional de Justiça lançou hoje uma cartilha que detalha quais penduricalhos pagos a magistrados podem ir além do teto constitucional. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, apresentou a cartilha durante reunião do CNJ. O documento reúne regras sobre a remuneração dos magistrados, traz o histórico de decisões do Supremo sobre o teto salarial, hoje em cerca de R$46 mil, e explica quais verbas podem ser pagas acima desse valor. Em março, o STF limitou os penduricalhos a no máximo 70% dos vencimentos. Com isso, quem está no topo da carreira pode receber até R$78 mil. Hoje, Fachin disse que o judiciário precisa estar aberto às críticas, mas defendeu a magistratura e afirmou que é preciso distinguir casos excepcionais da regra. Estabelecemos limites, criamos mecanismos de controle, demos transparência. O Poder Judiciário brasileiro tem prestado contas e não tem nada a esconder. É preciso, portanto, separar o joio do trigo, precisamente para que, ao final, permaneça pedra sobre pedra. Na semana passada, o Supremo obrigou 7 tribunais a suspender e devolver valores que ultrapassaram o limite fixado pela Corte. Os tribunais também tiveram que explicar os pagamentos considerados exorbitantes pelos ministros. O Tribunal do Distrito Federal, por exemplo, disse que seguiu as regras, mas notificou magistrados para devolverem valores acima do teto. O Tribunal do Rio Grande do Norte fez a mesma determinação a 217 magistrados. Já o Tribunal do Paraná defendeu gastos além do permitido e pediu ao Supremo que reconsidere a decisão. O STF ainda vai analisar as explicações. Agora vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos à presidência da República.
Flávio Bolsonaro, do PL, esteve em Belo Horizonte. No início da manhã, Flávio Bolsonaro participou de uma caminhada na região oeste da capital mineira. Avançar pela União. O candidato Ronaldo Caiado chama as prioridades do planeta. De juros no país. O candidato do Novo reservou ainda um charme. Tem 27 mil moradores e uma história imensa. Vai completar 300 anos de vida. E como foi esse nosso encontro sobre agronegócio e respeito à natureza? A gente convidou 10 pessoas que têm origens diferentes e que são de gerações diferentes. Uma professora, 2 agrônomos, uma produtora rural, um arquiteto. Uma pecuarista, um economista, uma servidora pública. Uma cozinheira e também um caminhoneiro. Eles têm opiniões e visões diferentes. E todos concordam que não precisam concordar em tudo. É um Brasil que ensina o valor do debate e do diálogo. O JN nas ruas nos leva por essa estrada para o interior do país, para escutar, para aprender com um Brasil que ensina. São histórias inspiradoras que ajudam a discutir políticas públicas em ano de eleição. Estamos indo para Pirenópolis, Goiás. Olha essa paisagem, olha isso daqui, que coisa mais linda. Olá, bom dia, gente. Boa. E aí, bom dia, bom dia. Tudo bom? Prazer, Sebastião. Olá. Como vai? Prazer, seja bem-vinda a Pirenópolis. Obrigado. Olá, prazer. O tema de hoje é agronegócio e pesquisa. De que forma que isso pode ajudar o Brasil a se desenvolver, melhorar, fazer o alimento chegar na mesa das pessoas de forma mais eficiente e mais barata também. A gente trouxe exemplos inspiradores de brasileiros que enfrentam os enormes desafios do agro todos os dias, especialmente na área da inovação e de quem quer produzir e gerar riqueza, né, no campo. Então vamos começar ouvindo um pouquinho da história da Maressa. Ela é casada, mãe, formada em direito e parece uma típica executiva paulistana que cruza a cidade em sua motinho e que está sempre mudando de cenário para ajudar a administrar 3 fazendas da família. Quando encontramos Maressa Vilela aqui na região de Juara, no noroeste de Mato Grosso, a preocupação, bom, a nossa era com a cobra. É venenosa essa cobra. A dela com a colheita de soja. Para dar lucro, os grãos têm que ser colhidos assim, secos, passar por rigoroso controle de qualidade e serem bem armazenados até a venda. A gente é muito pressionada com o clima. E se chove, 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 a máquina não anda, você não consegue colher e você corre um risco muito grande de perder. Maressa é do tipo de fazendeira mão na massa. Ou mão no rádio, circula o tempo inteiro, fotografa o tempo todo, inspira e valoriza quem está junto na lida. Detalhista ao extremo. Todos os detalhes ela observa a cada vírgula, correção, ela faz correção a todo momento. Tem coisas que ela também não sabe e a gente aprende junto, sabe? Ela chama você para aprender junto, isso que é bacana. Tem que ficar ali manejando as máquinas, olhando para o céu, né? Para que tudo corra bem, consiga colher na hora certa, para não perder. No meu tempo, o pessoal ainda falava assim, né? Você tem que estudar, você precisa estudar, senão você vai acabar na roça, né? Agora o povo da roça tem que estudar. Tem que estudar, senão não consegue acompanhar. E isso vale para todos mesmo. A cadeia do agronegócio emprega mais de 28 milhões de brasileiros. Esse trabalho, que exige cada vez mais conhecimento e une muitas mãos na agropecuária, na indústria e nos serviços, responde por mais de 25% da atividade econômica do país e metade das exportações.
Maressa, você me ouve? Ah, tá. Te ouço perfeitamente. Você me ouve? Vocês me pegaram de surpresa, né? Já estou falando direto no Jornal Nacional. Legal, muito bom. Maressa, eu quero começar te perguntando que curso é esse que você está fazendo em São Paulo? Eu estou fazendo um curso de governança. A gestão e a governança é o que faz com que a empresa se perpetue por longa data, seja qual for o setor. Você dá um exemplo para nós de uma empresária, empreendedora. Quais são os gargalos do Brasil para a gente poder fazer o agro se desenvolver ainda mais? O que é que está faltando para o país nesse sentido? A infraestrutura é um gargalo gigantesco do Brasil, sem falar que é extremamente importante para a gente manter essa competitividade com o mundo na produção de alimentos. O que precisa para fazer isso andar melhor? Segurança no campo, segurança jurídica, seguro rural, políticas públicas, tecnologia, ciência. Então, é um conjunto de vários pontos que o produtor precisa para ele continuar avançando e produzindo cada vez mais. Maressa, qual a importância da ciência, da pesquisa para o desenvolvimento sustentável do agronegócio no Brasil? A ciência e a pesquisa que nos trouxeram até aqui. Então, a ciência é decisiva para esse crescimento, junto com a tecnologia e com a consciência que precisamos produzir mais em menos espaço, com mais responsabilidade e cada vez mais usar o resíduo de uma atividade como insumo de outra e fazer com que essa produção seja circular e tenha muito essa consciência de respeito e saber que alguns insumos são finitos. O mais importante que eu vejo nos jovens agricultores hoje é que eles têm essa consciência de preservar. É diferente do agricultor da época do meu pai, da época do meu avô, porque isso é evolução, né, gente? Quais são os principais desafios para o agronegócio brasileiro? O clima hoje, sem sombra de dúvida, é um dos que realmente colocam o risco maior sobre a produção. Falta de chuva, chuva na hora certa, a seca, o momento da colheita, o momento do plantio. Mais do que no passado? Não, vamos dizer o seguinte, como hoje eu tenho mais tecnologia, eu preciso estar investindo constantemente para manter aquele padrão de produtividade que o mercado exige, então o crédito é importantíssimo. E tem as questões geopolíticas que nesse momento, onde o Brasil é bastante dependente de insumos, como falo, fertilizantes, defensivos, as próprias máquinas, algumas delas, onde o mundo está de ponta cabeça, com guerras, brigas tarifárias, isso afeta diretamente o produtor. Uma das coisas mais bonitas no agronegócio, na agricultura e na pecuária, é que a gente tem amor pelo que a gente faz e a gente tem amor por uma missão que a gente sabe que a gente tem. Da onde vem esse amor diante de tanto desafio, Valéria? Então, meu tetravô era boiadeiro, meu bisavô era boiadeiro, meu avô era boiadeiro, meu pai era boiadeiro. Temos todos esses desafios, mas nós nos orgulhamos de colocar à mesa do consumidor o alimento produzido por nós. Eu gostaria de trazer um elemento adicional no debate sobre produção de alimentos no Brasil, que é a natureza. A floresta, ela reage positivamente com a lavoura. Elas se complementam. A preservação, ela contribui para a produtividade. Eu diria que ela é central para a produtividade, Tralha. A gente está diante de um desafio global. Metade do alimento do mundo é produzido no cinturão tropical do planeta. Isso só acontece porque a gente tem vegetação nativa que, ao contrário do que muita gente pensa, né? A floresta produz água. Não, ela faz um serviço muito mais importante. Ela distribui a água. Então, o que a gente está recebendo aqui no Cerrado, na realidade, é evapotranspiração das árvores da Amazônia. Ela irriga a nossa lavoura. Com mudança climática, esse processo fica desorganizado. Que política pública é fundamental no campo para ajudar a combater as mudanças climáticas? Eu queria exatamente trazer esse elemento. Combater não, mitigar, né? Se adaptar de alguma forma. Parte da solução do problema de mudança climática, respondendo a sua pergunta, é tecnologia. É semente mais adequada, é manejo da propriedade de outra forma. Só que a tecnologia tem limite. A gente fala muito do fenômeno Coreia, com os chips de computador, a gente fala do fenômeno Japão e mais recentemente a China com tecnologia, mas o Brasil também fez uma revolução e muito eu diria, da segurança alimentar do planeta hoje está ligado ao Brasil. Agora, essa segurança alimentar depende da preservação da floresta. Esse que é o novo paradigma, Renata. E como é que o poder público entra nisso?
Olha, nós temos uma legislação no Brasil, que é o Código Florestal Brasileiro, que é uma das legislações mais modernas do mundo, né, que obriga, inclusive, o produtor a preservar entre 20% e 80% da sua propriedade com vegetação nativa. Essa é uma legislação, Renata, que coloca a gente numa vanguarda. Dá trabalho? Dá. Fiscalizar isso é difícil. É um ônus para o produtor, sim. Mas, por outro lado, a gente está protegendo a nossa capacidade de fazer agricultura no futuro. Deixa eu só complementar a questão das políticas públicas para a gente fazer essa questão da adaptação, né, que o André colocou muito bem. Nós temos algumas coisas que o governo pode fazer como política de Estado, né? Uma delas é o seguro rural. E o seguro é uma forma do produtor investir, se perder por causa do clima, ele não tomar um prejuízo tão grande. Silos como esses, recém-erguidos na fazenda, custam caro e fazem falta num país que colhe cerca de 350 milhões de toneladas de grãos por ano. Basta rodar um pouco para confirmar que a armazenagem não é a única dificuldade dos agricultores. A gente está a 60 quilômetros de Juara, 60, tá? Sabe quanto tempo está levando um caminhão desse 9 eixos para fazer 60 quilômetros? Quanto? 6 horas. Por quê? Porque a estrada é péssima. É péssima. Você vê, a gente de carro. E buraco. Não, é terra, buraco, aquelas costelas que você vai tremendo, que destrói o caminhão. Cuidar da terra é trabalho que não pode parar. Nosso país tem cerca de 28 milhões de hectares de pastagens degradadas por abandono e mau uso. Solo recuperado, como vem acontecendo aqui, com rotação e consórcio de culturas, evita novos desmatamentos, retém carbono no solo. E o que era terra pobre se enche de vida. Aqui que é a fazenda que estava toda degradada e foi transformada. Isso estava inteiro, tipo praga, de tudo que você pode imaginar. Quando o motor silencia, dá para ouvir o zum-zum de milhares de abelhas. É bom sinal. Dizem que se não tiver abelha, não tem humano, né? Não tem vida. Então a gente preserva as abelhas. Elas e a saúde das plantas mostram o resultado do uso de insumos biológicos que vem crescendo no Brasil. A pulverização nessa área da fazenda foi com Bovéria, um fungo que funciona como inseticida natural desenvolvido pela Embrapa. Você diminui o químico. Eu acredito que faz sentido. Não é porque, ela é legal. Não, faz sentido. Você entender a natureza e você trabalhar com ela própria. Abrir a fazenda para a ciência, como fez a Maressa, é ceder terreno para testar o que pode fazer bem para a terra e seus frutos. É muito importante porque você faz uma pesquisa aplicada junto com o produtor. Você economiza dinheiro na pesquisa, porque é uma validação em escala comercial. Terminou a pesquisa, o produtor pode usar. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. O Brasil hoje é referência em uso de biológico, porque é uma tecnologia que funciona. Então, ela é economicamente viável, é sustentável e aumenta a produtividade. Você tem desde aqueles que você controla pragas, né, a desde aqueles que você promove a maior fertilidade do solo. Sr. Sebastião, você que é agrônomo, que é de Goiás, conhece muito o campo, o que mais que o poder público deve fazer para contribuir para esse agro sustentável e para melhorar a qualidade até dos nossos alimentos? A gente poderia melhorar esse setor, aprimorando, capacitando mais jovens a entrar nesse segmento agro, buscando, assim, conseguir maior produtividade. Porém, ainda tem muita coisa a ser melhorada. Então, se o governo investir mais em infraestrutura nas universidades públicas, a gente pode saltar de um nível técnico muito mais. E um dos outros incentivos que a gente precisa aumentar são bolsas. Hoje, o aluno, ou ele precisa trabalhar e estudar, ou ele vai começar a estudar e não vai conseguir terminar, porque ele vai ter que abandonar porque ele precisa do sustento. E se ele tem um incentivo, uma bolsa, ele pode se dedicar ali tranquilamente a fazer a sua pesquisa e também o filho do produtor pode estar dentro da universidade e estar trazendo essa conexão. Quando nós demos esse salto que nós comentamos aí, a virada, essa revolução, foi exatamente o investimento em pesquisadores. É importante nesse momento de eleições que os nossos parlamentares que serão eleitos, que o nosso executivo que será eleito, pense nesse Brasil tão plural, que compõe
A vontade de todos nós que estamos na cidade, precisamos dessa comida, que estão no campo, que estão produzindo essa comida, que está do outro lado do mundo, esperando a comida que o nosso país produz, trazer os nossos pesquisadores espetaculares que estão fora do país, produzindo genética espetacular fora do país, trazer eles de volta, dar reforço às universidades, chamar os alunos, dar reforço a eles. Nós precisamos fazer essa virada de chave de novo. Bruno, que política de longo prazo que você enxerga que é fundamental que o Brasil já comece a desenvolver e adotar quando a gente olha para as eleições que estão aí? Então vamos lá. Quando eu falo de infraestrutura, eu não posso falar de um mandato, 2 mandatos. Eu tenho que falar de 10, 20, 30 anos. Estradas, portos, ferrovias, hidrovias. A gente queria ouvir o depoimento do Edson, que é caminhoneiro e sabe bem das condições das estradas brasileiras no dia a dia, né, Edson? Hoje a gente tem um grande problema nessa questão. Segurança nas estradas, estradas em má condições, pedágios caros. O desperdício nas estradas são muito grande. Perde muito. Se não tivesse essa perca tamanha, o custo seria menor. Na estrada ruim dessa aí, um caminhão que roda 6 horas para rodar 60 quilômetros, ele destrói na estrada. Ele quebra uma tábua, quebra uma coisa, derrama ali. Você vai rodar nas rodovias brasileiras, na época da safra, e você olha o asfalto, segue o acostamento, tá cheio de grãos. De fora a fora. Muitas toneladas de grão que são jogadas fora. Uma solução poderia ser um incentivo à regionalização desses alimentos. Eles ser consumidos nos mercados mais próximos, numa agricultura familiar, deste alimento não precisar de ir tão longe para que depois volte novamente às mesas dos cidadãos brasileiros. Você acha que o brasileiro valoriza isso? Precisa valorizar mais os mercadinhos internos, as feiras, as agrofeiras. Municipais, né? Sim. Nós temos a nossa feira orgânica, né? Então, assim, é queijo, é fruta, é verdura, tudo que planta, leva para lá. Eu já chego, porque eu adoro ir para feira, conversa com um, conversa com o outro. Adoro uma feira, bom demais. Então, como educadora, né, percebendo a fala de todos vocês, onde começa tudo isso? Na educação. Na escola. Visitar o campo, a troca de experiência, né, das escolas, poder visitar a outra nesse momento de feira. Então, é muito importante tudo isso. Né? Essa consciência começa desde os pequenininhos. Gente, vamos humanizar mais a agricultura, vamos trazer isso para as escolas, vamos formar cidadãos desde pequeno, sabendo, olha, eu estou aqui na cidade, mas tem alguém lá na roça. Mas afinal, como a moça da cidade, a paulistana agitada, veio parar aqui? A explicação é exuberante, grandiosa. Pode passar dos 30 metros de altura. Foi o plantio dessas árvores de madeira nobre que trouxe a Maressa da cidade para o campo. Foi também um reencontro com as suas próprias raízes e o começo de uma história que está crescendo como as árvores que ela plantou. Faz 23 anos que eu plantei. Eu não tinha noção que era o meu projeto de vida. As mais de 50 mil tecas plantadas podem se transformar em barcos, decks e móveis finos. Evitam a derrubada de árvores nativas e fazem mais. Ela retira o carbono da atmosfera e guarda, né, dentro dela. A madeira é um lugar que estoca o carbono. E então, há 23 anos, ela está fazendo esse serviço ambiental. O diálogo e a cooperação entre quem luta pela preservação do meio ambiente e quem trabalha na agropecuária nem sempre são fáceis. Maressa acredita que essa é uma conversa possível e necessária. E aí eu falo, eu já me emociono, porque é uma coisa que eu só sinto aqui e eu sinto uma responsabilidade, sabe? De continuar, de estar aqui. De valorizar, cuidar da natureza. Então eu também sinto muito essa responsabilidade de produzir, cuidando, pensando e estando sempre em harmonia com o planeta, né? Que é onde é a nossa casa, não tem outro lugar para ir. Lindo, né? Ela foi aferroada pela abelhinha lá da roça, né? Você viu que ela emociona, a gente emociona. Olha só, diante de tudo que nós conversamos aqui, o que é que o Brasil tem a aprender sobre agronegócio e pesquisa? E o que o Brasil também tem a ensinar?
Quando se fala em agronegócio, eu costumo falar 3 palavras-chave. Seria crescimento, inovação, tecnologia. Esse é o grande desafio. A gente precisa da colaboração de todos, das universidades, e quem preserva a natureza, quem cuida dela, somos todos nós. Se a gente fizer essa cadeia toda rodar, essa engrenagem, não tem para ninguém. Esse país é maravilhoso. Eu acho que o que a ciência precisa responder, não só para o Brasil, acho que essa é uma questão da humanidade. Nós somos 8 bilhões e ocupamos praticamente o planeta inteiro. Mas o planeta tem limites, né? E a natureza está mostrando, através da poluição dos oceanos, através das mudanças climáticas, se esses limites estão chegando. Então nós vamos ter que usar a nossa inteligência, a nossa capacidade de entender os processos para nos adaptarmos ao novo cenário. Em síntese, o Brasil tem um papel preponderante nesse processo. E isso é algo que para nós pode parecer trivial, mas essa é a diferença, eu diria, entre essa espécie merecer continuar nesse planeta ou não. Bem, eu acho que pensando inclusive em eleições, o primeiro ponto é dizer assim, o agro não é um partido político. Então tem que ser encarado como um setor da economia que gera divisas, gera segurança alimentar para o país e tem uma contribuição ambiental tremenda. Então temos tudo para ter orgulho desse setor e trabalhar aquilo que sempre foi a base orientadora do setor, que é a ciência. Então precisamos que a ciência continue nos conduzindo e melhorando aquilo que mina a nossa competitividade, melhorando a infraestrutura logística, crédito, a questão da segurança jurídica, do ambiente de negócio. Então tudo isso eu acho que tem que ser política de Estado, não pode ser uma política meramente de governo. Amanhã a gente vai conversar sobre tecnologia, inovação e geração de empregos. É o JN nas ruas de Florianópolis. E a seguir, o adeus a 2 das maiores atrizes do país. Laura Cardoso e Glória Menezes. Estamos preparados. Listos. Chumbei Howland. É isso mesmo. Estamos preparados. Preparados para negociar com o mundo todo, para diversificar mercados e levar nossos produtos cada vez mais longe. Com o apoio da Pex Brasil, empresas brasileiras já estão exportando para mais de um país. O Brasil está no hype e os nossos produtos também. Também? No palco, na televisão, no rádio, no circo. Eu sou uma operária. Se tiver que levantar às 3, 4 da manhã para ir gravar, eu vou. Foi assim, com toda essa paixão, que ela ajudou a escrever a história do teatro, do cinema e da televisão no Brasil. A filha de imigrantes portugueses nasceu Laurinda de Jesus Cardoso no dia 13 de setembro de 1927, no bairro da Bela Vista, o Bexiga, em São Paulo. Foi aqui que a menina, que se tornaria uma das maiores atrizes brasileiras, começou a aprender a ser muitas pessoas. Portugueses, italianos, espanhóis, húngaros, pouco de japoneses. Era uma grande miscelânea de raças ali. Eu morei num daqueles cortiços que haviam muitos ali naquele bairro. Era um bairro popular. O primeiro palco foi a rua, contracenando com uma amiguinha de infância. Eu devia ter, sei lá, menina pequenininha, 7 anos. A gente se vestia, botava toda aquela fantasia. Esse era o nosso teatrinho de toda noite. A mãe não queria a filha no palco. Mesmo assim, Laurinda virou Laura e começou a trabalhar escondida aos 15 anos. Fez sucesso nas rádios-novelas e brilhou no teatro. Já casada com Fernando Baleroni, foi construindo uma carreira gloriosa. Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. Laura Cardoso foi logo seduzida pela televisão. Um dia o Cassiano Gabusmene falou, gente, nós vamos fazer teatro na televisão. Falei, nossa, nós vamos. Vamos fazer teatro. Tudo era novo, tudo era ao vivo. Dava muito medo, né? Porque ao vivo você quase não pode errar, né?
Você tem que estar super ligado, super decorado, super sabendo o que vai acontecer. Você precisa saber o teu e o do colega. A tecnologia mudou de novo. Vieram as gravações. Hamlet foi o primeiro videotape do Brasil e Laura Cardoso estava lá. Eu fazia a rainha, Ballerone fazia o rei. A gente fazia mais com o coração, com as mãos, do que pensando assim no sei lá, a gente queria fazer, a gente queria criar. O primeiro trabalho na Globo foi na novela Brilhante. Pedir um emprego, ficar esperando tardes inteiras. Alda foi a primeira de muitas mulheres inesquecíveis vividas por Laura Cardoso. Depois vieram Carolina, de Livre para Voar, Soraya, de Explode Coração, a trambiqueira Tia Ruth em Salsa e Merengue e Sinhana, na segunda versão de Irmãos Coragem. A lista de grandes personagens é longa. A atormentada Dona Guiomar, em A Viagem, Silvana, de A Padroeira, Dona Isaura, a mãe das gêmeas Ruth e Raquel, da segunda versão de Mulheres de Areia. Eu não estava boa do juízo. Ela deu vida a mulheres dramáticas. Eu não vou. Vai. Divertidas. Vó, diz alguma coisa. E com muitos sotaques. E daqui até a igreja é uma caminhadinha do nada, não é? Não tem nem chão para se perder. A energia que entregava as personagens movia a própria atriz. Aos 85 anos, fez a conservadora Doroteia, no remake de Gabriela. Quem é a moça, seu Nacibe? É, Gabriela. E aos 90, Caetana, a dona do bordel de outro lado do paraíso. Teve uma trajetória longa e de sucesso também no cinema, com mais de 20 filmes. Aos 92 anos, foi a misteriosa Matilde de A Dona do Pedaço. No ano passado, aos 97 anos, fez questão de acompanhar a estreia do filme Dona Rosinha, onde interpretou a protagonista. Eu amo essa cadeira, esse lugar. Eu amo o palco. Para mim é sagrado. Laura Cardoso deixou mais de 80 anos de uma carreira marcada pela dedicação, pelo profissionalismo e pela admiração dos fãs e dos amigos. Vocês, sinceramente, fazem parte da minha vida, do meu coração. Vocês são... Glória Menezes morreu hoje aos 91 anos no Rio de Janeiro. A atriz fez mais de 40 novelas em 6 décadas de carreira. Glória não veio de batismo para essa atriz. Meu nome completo é Nilcedes Soares de Magalhães. Eu tenho que explicar por que é Nilcedes. Porque é Nil de Nilo e Cedes de Mercedes. Mas aí resolvemos botar Glória, porque Glória é glória em qualquer idioma. Glória Dona Sol, Glória Lara, peruca bobo, Márcia, muito bem mesmo. E Diana. Se você quer que a gente se conheça melhor, não custa nada, não. Glória Roberta Leone. Foi um prazer trabalhar com você. Glória Laurinha Figueiroa. Sua vida acaba agora! Laurinha! A menina de Pelotas, no Rio Grande do Sul, estreou aos 25 anos. Primeiro no palco, de onde saiu com o prêmio de atriz revelação. Depois na TV Tupi, em Um Lugar ao Sol. Fiz novela ao vivo. Sim, sim. Como é que fazia a troca de roupa? Ao vivo. Então, a close na Glória. Eu fazia assim com o ombro para tirar a blusa, já tinha uma outra blusinha por baixo. Que curiosidade legal. Abria a câmera no outro cenário, eu abria a porta com outra roupa. Que maravilha. Junto com a TV, a mocinha da trama amadureceu para ser o que o roteiro mandava. Homem,
Mulher extravagante. A Meli é totalmente vampira. Ela não sai em fotografia, já esqueceu? A senhora que enfrenta o Alzheimer. Fica comigo, Pedro. Por favor. Eu volto já. Fica comigo. Protagonista brega. E ninguém aqui nasceu em berço de ouro. Mas eu sei tudo sobre a vida e a morte. A atriz consagrada pela TV não temia se desnudar no teatro. Eu tive que me despojar muito, porque eu apareci nua e de cabeça raspada aos 65 anos de idade. E quando fez cinema, foi para parar em Cannes. Você já pagou a promessa, já trouxe a cruz. Tá aí a igreja de Santa Bárbara. Pronto, agora vamos embora. Era 1962, quando o Pagador de Promessas venceu a Palma de Ouro no festival. O Pagador da Promessa. Quando a gente voltou, nós fomos recebidos. A gente saiu em um carro de bombeiro, minha filha. O bastidor da carreira de sucesso viveu um amor de novela. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Em 1961, se preparando para um teste, andando de uma coxia a outra no teatro, chamou a atenção do ator principal da peça. E eu vi ela ir e vi ela voltar. Gostei muito. E perdi de vista por alguns meses. E um dia nós fomos trabalhar juntos. O casal se reconheceu na TV. A gente já se viu, não é? Eu nunca te vi. Você já viu a minha cara? Onde se reencontrou muitas outras vezes. Bom dia, Frei Mariano. Bom dia, bom dia, bom dia. Em que posso servir? Desapareça! Mentira. Até mais ver. Para fazer o Brasil se apaixonar. Será que eu posso me ajoelhar? Não, não. Não, você fica aí sentadinha. Deixe que eu me ajoelho. Por mim e por você. Até que a morte de Tarcísio os separasse. Em agosto de 2021, Tarcísio foi vítima da Covid. Ele tinha 85 anos. Eu agradeço tanto a Deus, mas tanto de ter encontrado o Tarcísio, que ele foi o grande amor da minha vida. A esposa apaixonada foi só um dos papéis de Glória. Do primeiro casamento nasceram João Paulo e Maria Amélia. Mais tarde veio Tarcísio Filho, que seguiu os passos dos pais. Vocês já se conhecem, é? Uma estrela de novela amada como poucas. Primeiro pelas câmeras, depois pelos diretores, atores com quem contracenava e, finalmente, pelo público, que não cansou de aplaudir o talento de Glória. Uma referência para mais de uma geração de atores dentro e fora dos estúdios. Eu não sou sua propriedade. Aos 81 anos, Glória Menezes encerrou a carreira de atriz na TV. Eu já tenho que pagar resgate por você, mamãe. 200 camelos por mim? Uma verdadeira pechincha? Eu valho muito mais. As pessoas sempre me perguntaram muito sobre o sucesso, como se ele fosse o objetivo final da atividade do ator. Claro que é bom você conseguir o reconhecimento daquilo que faz, mas melhor ainda é você ter o privilégio de trabalhar uma vida inteira com o que você ama profundamente. Amigos e colegas de trabalho homenagearam as duas estrelas que a TV brasileira perdeu. A despedida foi serena. A neta de Laura Cardoso conta que a atriz de 98 anos passou seus últimos dias em paz e com vontade de viver. Ontem só que ficou um pouquinho mais quietinha, suspirou e foi embora. O diretor Odilon Wagner, que comandou a última peça encenada pela atriz, lembra bem da reverência do público. Para você ter uma ideia, quando a peça começava e ela entrava, antes de ela começar a falar, já tinha aplausos em cena aberta por alguns minutos. É simplesmente impressionante. Uma admiração compartilhada por quem caminhou ao lado dela durante décadas, nos palcos e nos estúdios. Porque eu trabalhei tanto com ela, conversei tantas vezes, a gente trocava figurinha que eu vou sentir muita falta.
E se de falta ter uma atriz como ela, que realmente qualquer papel ela tornava maior. Para as gerações mais novas, a veterana era uma mestra que compartilhava experiência e acolhimento nos bastidores. O abraço dela, o jeito que ela abraçava, de acolher, de sentir, era um abraço humano, delicioso, cheio de sentimento. E assim, Laura Cardoso foi abrindo caminho para outras atrizes. Eu acho que é muito gostoso quando a gente vem, ainda mais para nós mulheres, que tinha sempre um prazo tão curto de vida, de profissão, e a nossa profissão, quando a gente vê essas referências, assim, de mulheres mais velhas ainda ocupando um território, ainda tendo o seu lugar na dramaturgia, e essa importância insubstituível, né? Tony Ramos, parceiro de tantas histórias, não tem dúvida. Laura Cardoso deixa uma marca impossível de substituir. Ninguém é substituível até a página 2. Aí começa o índice dos que são insubstituíveis. Ela, sem dúvida, é uma. Você não encontra uma Laura Cardoso assim. Não, não. E ela é única, né? E foi mesmo um dia de perdas irreparáveis. Enquanto o Brasil se despedia de Laura Cardoso, o país perdeu outra de suas maiores estrelas. Glória Menezes também nos deixou. Cláudia Raia mandou um vídeo assim que soube da notícia. Lembrou da parceria com a amiga e com Tarcísio Meira. E nós éramos um grupo. Ela, Tarcísio, eu, Edson, Tony Ramos, Lidiane. E frequentávamos uns a casa dos outros. Era uma amizade, era uma família de verdade. Meus filhos chamavam ela de vovó Goia. O que me consola é dela ter ido para o lugar que ela queria estar, que é ao lado do Tarcísio. Que o caminho dela seja de muita luz e nós ganhamos uma linda estrela no céu. Serginho Groisman lembra do casal que marcou a TV brasileira. Um amor de novela e da vida real. O amor que os dois tinham é incrível, porque parecia realmente uma extensão de uma história de amor de novela, de ficção, que na verdade era uma realidade. Depois que ele partiu, ela realmente ficou muito triste. Tristeza de perder não apenas uma colega de profissão, mas uma amiga. Com a Glória, principalmente quando você fala ela deu a mão, ela realmente ela carregou essa televisão, as câmeras, a equipe, os autores, os diretores. Mas ela também me deu a mão quando eu entrei na televisão. Ela muito carinhosa comigo. O presidente Lula decretou luto oficial de 3 dias. Hoje perdemos Glória Menezes e Laura Cardoso, duas de nossas mais importantes atrizes, cujas carreiras se confundem com a história da dramaturgia brasileira. A Glória Menezes e a Laura Cardoso foram de uma geração que pautou outras gerações que vieram depois. E eu, particularmente, assim como minha mulher, perdemos 2 grandes amigas. As nossas referências estão indo embora. E é muito necessário que se tenha referência. É muito necessário que se dê valor. Para Antônio Fagundes, a dor se mistura à gratidão. Que tristeza a perda dessas 2 excepcionais companheiras, Laura Cardoso, Glória Menezes. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de sentir uma alegria profunda por ter participado desse tempo junto com elas, de ter aprendido com elas como realmente se deve fazer um trabalho de ator. E isso é uma dívida eterna de gratidão que todos nós que fazemos esse métier teremos com elas. Muito obrigado. Muito obrigado, dona Laura. Vai com Deus, Glorinha. Que Deus as acompanhe, minhas amigas. O Jornal da Globo é depois de Justiça 2. Amanhã, o Jornal Nacional começa mais cedo, às 7h40 da noite, hora de Brasília. Até amanhã. Até amanhã.
The internet is full of outdated and traditional rules that are actively keeping you slow, burning you out, and draining your bank account. So today I'm taking the absolute worst cycling advice I see beginners get and telling you what you actually need to be doing based on my over 15 years of experience in this sport. So let's start with the biggest myth of them all, just ride more. Look, I get it. When you're excited about getting fast, it can be easy just to get out there and ride every single day. And you will get a little bit faster in the short term, but riding aimlessly every day with no structure leads to one thing, and that's burnout. I see it so often. You end up riding too hard on your easy days and then too easy on your hard days. And as a result, you walk around chronically fatigued while your fitness completely plateaus. Trust me, I was there myself for years. I was riding a ton, but not getting any better, wondering what I was doing wrong until I figured this out, and it took me like 8 years to figure this out. Off days are completely off, and easy days are strictly easy. This should go without saying, right? But what that allows you to do is on your hard days, you can actually empty the tank, and that's what elevates your fitness to the next level. Volume without structure isn't training, and if you're trying to get faster, every single time you throw a leg over your bike, it needs to have intention. And that need for intentionality brings us straight to myth number 2, slow is pro. Have you guys heard this? I got this advice constantly when I first started out. People think pedaling around at zone 1 power is building some massive aerobic engine. Trust me, it's not. Don't get me wrong, go out, have fun on your active recovery day, go for a short 30-minute zone 1 ride just to spin your legs out, but unless you're training for some ultra marathon event, or if you're a World Tour pro riding 30+ hours a week, spending your limited time in zone 1 yields essentially zero training benefit. Zero adaptation. So if you're doing an endurance ride, it needs to be endurance. That's zone 2 power, 55 to 75% of your FTP. Going anything below that is just a waste of your time. Myth number 3, fasted riding. More specifically, under-fueling your endurance rides. I was told this one for years, and I believed it. And let me tell you right now, unless your workout is 90 minutes or less, skipping carbohydrates on a zone 2 ride ends up leading to big problems. Look, you might be able to survive today's workout, but you're not just fueling today's ride, you're fueling the recovery for tomorrow's ride. And as you can imagine, this problem compounds the further along you get into your training plan. When you dig yourself a massive calorie hole like this, you don't lose weight faster, you just get mental and muscular fatigue, which kills your motivation and leads to burnout. So here's the golden rule. Aim for a minimum of 60 grams of carbs per hour when riding zone 2. That sounds like a lot, but don't worry, the math checks out. You're still burning way more calories than you're taking in. Myth number 4, structured training is the only way to get faster. Don't worry, I'm not contradicting myself. Intervals do in fact raise your level of fitness. But you know what also makes you incredibly fast on race day? That is being efficient in a group. Drafting accounts for 30, sometimes even 40% energy savings, so you can't neglect that skill. I see beginners obsessing over their data. I mean, everyone has access to power meters these days, so it's easy to fall into that trap. But here's the reality check. All the fitness in the world won't save you if you can't hold a wheel. You can have a massive FTP, but if you're wasting your energy out in the wind unnecessarily, you're getting dropped. And another thing, being strong enough to be in the right position, but lacking the skills to safely be there, well, that leads to a crash. So if your goal is to race, doing that fast local group ride is equally, if not more important than grinding out intervals in your garage. Go do practice races, learn how to read a peloton. Trading one interval session a week to sharpen your pack skills is a massive upgrade, especially for you beginners. Myth number 5, the weight weenie obsession. It drives me crazy. Beginners constantly get told they need to be skinny and they need to shave every gram off their bike, and that's a requirement to go fast. It simply is not. The truth is, weight just doesn't matter as much as you think it does, especially in criteriums and flat road races. Just look at Jonas Abrahamson in the pro peloton. He purposely gained 20 kilograms, pushed massive absolute power, and he completely transformed his career. It's hard to believe, but he actually even became a better climber once he gained weight, and he ended up holding the polka dot jersey at the Tour de France. And that's because raw power and aerodynamics will almost always trump weight loss. I actually made an entire video on this topic breaking down the math on all of this. I'll link that down below if you want to learn more. Myth number 6, you can't race without expensive deep carbon wheels and a $10,000 race bike. Do not believe the marketing hype. It's not true. I raced
all the way from Cat 5 to Cat 2 on this clunky aluminum frame with these heavy aluminum wheels wrapped in terrible training tires. Because the truth is, your fitness and your decision making matter 100 times more than the actual bike. So spend your hard-earned money on race registration, on a proper bike fit, on my training course if you happen to be feeling generous, but skip the ceramic bearings until you have absolutely dialed the fundamentals. Finally, the worst advice that keeps people from ever lining up is don't race Cat 5s. It's a crash fest. Here's my hot take. After almost 2 decades of racing, Category 1 is significantly more dangerous than Category 5. Yes, beginners make more unpredictable mistakes in the Category 5 fields, which is the most beginner category. But in Category 1, we are inches apart, the speeds are dramatically higher, the stakes are higher, and there is absolutely zero room for error. When somebody goes down at 32 miles an hour, half the field goes with them. In Category 5, the speeds are lower, the gaps are bigger, and brakes get pulled way earlier. So it's usually just the one rider that goes down. The point is, don't let the fear of crashing keep you from pinning on a number, because Cat 5 racing isn't as dangerous as people say. But the absolute best way to stay safe and to get fast is to understand race tactics before you show up to the start line. So if you want to see exactly how to position yourself in a beginner race, and if you want to learn how much power other Cat 5s are making, click this video right here where I prepare my buddy Carl for his first ever crit. Good luck out there, have fun, and I'll see you guys in the next one. Hey friends! No, this is not a figment of your imagination. I'm back-ish. After a good few months off, which I'm gonna largely blame the heat waves in the UK for, I've come back with a little bit more of an update video. This isn't a race, it's no FTP test. I mean, I do still put myself in the hurt locker, but it's more of a kind of chit-chat, chatteroo, zone 2, not really a zone 2 kind of video today. In this video, I'm gonna update you on everything from heat waves, where I've traveled, things that have like just been cropping up in life, you know, and the fact that we are trying to move house, which is definitely the most stress I've had in a very long time, if not the most stress I've had ever. I know, what can I say? It's been a while, like shamefully long since I've been on Zwift bike. I mean, don't get me wrong, I have been doing other things as well. I haven't totally neglected the bike, but it's also been incredibly hot and my bike is upstairs, and even with all the fans in the world, it's been pretty uncomfortable. So today and this week has been much cooler, and I've decided to take advantage of the fact that there is a Rapha Women's 100 training ride ahead of the big weekend event in September, and I'm going to join it because I need to do a bit of Zwifting, I need to do a bit of zone 2 kind of chill recovery, and to be honest, I've never really done like a women's group ride before. I hope it's going to be one of those rubber banded, where, like, you know, doesn't matter how fast or slow you are, you kind of all stick together. Otherwise, you know, it might be quite a lonely hours lunchtime. 40 seconds to go and I'm already getting really hot. This room I'm in is boiling. I mean, boiling to me. It's saying it's 24 degrees in here, which is stuffy. So I think I'm gonna have to get the fan on because my heart rate's already higher than I want it to be and I'm barely even spinning. Now, I'm pretty sure I've said this in another video, but I'm about as functional in hot temperatures as McDonald's milkshake machines are on any given day. I mean, I love the heat, but the heat just doesn't love me. This is quite nice. There's several of us. It's not massive or anything. Not a race, just kind of chilling together. The kit is really nice. I still don't know if this is like, you know, banded or not banded or rubber band. I was really hoping that we'd all stick together and that our outputs would somehow like balance out, because I really didn't fancy spending an hour bimbling around on my own. I'm not sure if I'm getting any draft because the meter's not dropped. Or maybe is that the point of this rubber band? Not band, I don't know. So I kind of thought I'd take this opportunity to just like have a chit chat about like what I've been doing, why I've not been making videos, and
general kind of updates. For those of you that follow the journey or are interested in knowing, I haven't made a video in like 2 months, which is crazy and 100% like not what I want to be not doing. I love making videos. I love the whole process. Like, to me, this is my hobby. This is my creative outlet. So it's really sad for me that I haven't been able to make videos like I wanted to. But that just really comes down to the whole time, like lack of time. Like, I've said it before in other videos, unfortunately, content creation is the lowest on my priority list. I can't give it exactly what it needs, and that does make me really sad. But, you know, there are other important things in life as well. So work has been really fun, totally bonkers though. Like, I went to Lenzerheide and watched the Mountain Bike World Cup for work. It was fun too, but it was for work. I've been to weddings. We've done stuff with Stevie. The heat waves in the UK have been absolutely like nothing I've ever experienced before. That shut down preschools, so juggling childcare and work and just the heat, because heat just absolutely knocks me out, as I'm sure it does for most people. It just zaps your energy. And especially with my Zwift bike being upstairs, really doesn't help. I think like my bedroom is like 30 degrees Celsius, which I know to some people that's like any regular day, but for us, for me, that's a lot. And the good thing I love about my job is that no 2 weeks look the same. It's not boring, it's not monotonous, but it does make planning my training or content creation really hard. And then, as if we couldn't just add more to our plate for fun, we're trying to move house. And if you know anything about the buying and selling process of moving home in the UK, you'll know it is broken. The whole system just doesn't work. And I know they're bringing in all this change to make it so much better and safer and protective, but they haven't brought it in yet. So in the UK, you basically spend 3 months almost completely in the dark with all your biggest financial decision of your life in the hands of solicitors. And it's a really unsettling, unnerving experience. And then there's no protection, so anyone in your chain pulls out, the whole thing can collapse, and you could lose a lot of money in that like chain falling apart. So you feel like you're just kind of like living in the dark. Anxiety is constantly pretty high, like fearing that you might get some phone call or email. And we're like 8 weeks into the process. We still have no idea if and when we're moving. And it's really hard. Like, it's a really hard mental everything. I've never quite experienced like that. And I totally get what people mean when they say moving home is one of the most stressful things you can do. We haven't even moved. We're still in the throes of legalities. So yeah, it's as if this summer couldn't get busier. We've taken on one of the biggest, most stressful undergoings that an adult can do, apparently. And I feel so nervous to get excited about moving house because we're in this kind of limbo of fragility. Like, it could fall apart at any moment. But I'm really excited because the new house that we're hoping to buy has a garage. And that means I can have a Zwift bike, all our bikes, all our outdoorsy stuff will not be in the house. It's going to be in a garage. And that means I won't have to Zwift and run and train around bedtimes and Stevie being home. It means I can go into a garage like a lot of other people can, and I'm really excited about that. But yeah, I'm also trying not to get like, super excited just in case it all falls apart, but let's hope it doesn't. So even though I haven't actually been on the Zwift bike for a couple months, it doesn't mean I haven't done anything, okay? In terms of like training, I've still been going to the gym.
I'm trying to go like twice a week, but again, time and energy permitting, and that's quite good. I do feel like I'm getting stronger, and that's always a nice feeling. And I've got a new gravel bike, which I am loving. So I have a loop that I try and go out on during my lunch break, and it's only like 16k, like 45 minutes maybe, and that's been really fun, especially as I'm com chasing. There's a 5.7 kilometer climb, all entirely gravel, undulates a little bit, but it's a bit spicy, and I've been kind of hammering away at that, and now I'm second overall ever woman. I'm just 13 seconds away from the com, so I am really trying to like chip away at that one, because I don't have any comms. I don't think any, certainly not in my area, so it'd be nice to have one, even if it's for like 24 hours. But the woman who's number one in the leaderboard has held this com for 13 years. 13 years. It's so impressive. So I'm coming for her. She won't see it coming because she has no idea who I am. But I'm trying. So it's kind of like a little mini lunchtime goal that I've been pursuing, and that's been fun. And I keep meaning to make a video about my new gravel bike, but she's currently off getting wrapped by the lovely folks at Invisiframe right now. But when she comes back and she's all wrapped and she's all protected, I will do a video. I might even do an actual com attempt video, because as I say, I am just seconds away from taking that 13-year-old record. Oh wow, this climb is something. Oh no, we got to do it again as well. So, this is hot, spicy, and hot. And there I am saying it's going to be a chill zone 2, and my heart rate hits the 180s. Like, come on. Oh my gosh. This climb feels like it never ends. Wow. Oh, there we go. One done. You'll notice that I have my fully evolved Scotty Squirrel in my pocket. Hooray! Something I said I wanted to get like a year ago, and that proves, though I haven't been on the Zwift bike, I have still been doing enough to log my activity and maintain my streak. Now granted, some weeks are more like quality versus quantity. Like some weeks I literally log like my walk on a treadmill as a Zwift event. But it counts. But sometimes I am actually running on the treadmill, and now that they have allowed outdoor miles to count towards your Zwift activity, all those little gravel rides on lunch have also been helping keep my streak alive. So I haven't been totally sat on my bum eating biscuits in the last 2 months. I am saving my little feather for the next climb at Montmartre. Because every little helps on that bad boy. Few moments later. No, I didn't mean to press my feather. I was trying to do a ride on. Oh, balls. That's very annoying. After I literally just said that I was trying to save it as well. Maybe I might get another one if I'm lucky. You may also have noticed that I've got a new mic. Well, I say new, Scott kind of lent it to me because I realised that I wanted to improve my videos, and audio is definitely an area I think I was lacking. So I really hope this works. I really hope it's recording.
There's always that fear when you try a new piece of kit or a new piece of software and that like it doesn't work. But I'm hoping it does. I'm hoping that this sounds much better than what I had before. But you'll have to let me know in the comments what you think. I also gotta say, I feel like a massive like 5 head because Scott just like lent this to me, didn't tell me how to use it, what to do with it, and I kind of tried like, I think I figured it out with the help of the internet and some like trial and error. I think I've done a not bad job. I'm also really impressed that I couldn't find a suitable clamp for the magic arm to put this shotgun mic into. So I'm using a bar mount for a GoPro. I think it's all right. And the mixer it's plugged into is precariously resting on a box. But hey, if it works, right? Well, let's hope it is working. Otherwise, I probably shouldn't get so excited and happy for myself. And yes, clearly it worked. I am very happy with myself, but admittedly, when it came to actually editing this particular video, again, bit off more than I could chew. And you would have thought I would have learned something from the Mallorca video. I clearly didn't. I haven't quite figured out the whole compressors, levels, and all these other things that come with like audio editing, but I am working on it and I really appreciate you guys just bearing with me while